amor. Então as pessoas da Trindade se amam. E veja, e não que a Trindade decidiu criar, porque a Trindade estava se sentindo solitária. A Trindade nunca se sentiu solitária, porque a própria Trindade se bastava na sua essência e nos seus relacionamentos. A Trindade apenas quis dar para nós o privilégio da existência. De uma maneira então geral, o ser humano feito à imagem e semelhança da Trindade, ele só pode voltar a se sentir realizado se ele se relacionar com a Trindade. Isso que é coisa interessante. Porque veja, gente, Deus é a grande busca do ser humano. Um filósofo francês, esqueci o nome dele agora, eu estava vendo uma entrevista de um filósofo francês, esses recortes que tem na internet. Então ele foi perguntado assim, Caio, qual é a grande necessidade do ser humano? Qual é a grande necessidade do ser humano? Perguntaram para ele. Ele é filósofo, né? A classe dos filósofos nasceu para explicar o drama do ser humano. Então, quando as pessoas pensavam que ele ia dizer a grande necessidade do ser humano é procurar ter uma política pública mais presente, a necessidade maior do ser humano é ele encontrar a ecologia, lutar pelo meio ambiente, a maior necessidade do ser humano é ele diminuir a pobreza, cuidar dos mais pobres, enfim. Quando você faz uma pergunta nesse nível para um sociólogo, um filósofo, você espera que ele responda assim. Pois ele disse o seguinte: a maior necessidade do ser humano é saber se Deus existe. Não, isso que é interessante. Isso que é interessante. Aí quando ele disse que a maior necessidade do ser humano é saber se Deus existe ou não, aí todo mundo ficou de boca aberta. Porque, como você disse, ele era ateu. Não esperava. O que ele está querendo com isso? Oi? Não esperavam isso dele. Não esperava isso dele. Aí então perguntaram, mas por que de saber se Deus existe ou não? Porque aí ele disse, porque se Deus existe, existe uma maneira certa de viver. Eita. Aleluia. Eita. Se Deus existe, existe uma maneira certa de viver. Ou seja, dentro da filosofia dele, como o José está falando, ele está procurando Deus. Porque se Deus existe, Rosinho, então existe uma maneira certa de viver, eles querem dizer que essa é a grande necessidade do ser humano. Então qual é a grande necessidade do ser humano? É encontrar Deus. Não é John Rawls? Não, Americano? Não, é um francês. Francês. É um francês. Agora, geralmente os filósofos franceses são muito pegados ao ateísmo, né? Sim. Por causa de Voltaire, Rousseau e tantos outros. Olha, Caio. Por causa do iluminismo. O iluminismo e tal. Então veja, o que isso nos ensina, meus irmãos e meus queridos, é que de fato a maior necessidade nossa é estar encontrando com a Trindade. Porque nós nos perdemos e perdemos o senso com Deus. E nós precisamos nos reatar desesperadamente para Deus outra vez. Dentro dessa perspectiva, o Padre Guerri, é um teólogo da Igreja Ortodoxa Antioquiana, ele disse o seguinte: o relacionamento que existe dentro da Trindade é a base para a unidade em todo relacionamento humano, seja casamento, família ou igreja. Então veja, o relacionamento que existe dentro da Trindade
é a base para a unidade em todo o relacionamento humano, seja casamento, família ou igreja. O que as pessoas procuram lá na sua igreja, Oswaldo? O que as pessoas procuram lá na sua igreja? Relações. Primeiro Deus e depois o dia a dia dele. Para Deus eles fazem, ele. Veja que coisa interessante. O que as pessoas procuram nas nossas igrejas? Encontrar uma maneira certa de viver. Ou seja, as pessoas estão enchendo as nossas igrejas querendo saber sobre Deus. Mas é pouco, viu, Juliano? Não, mas quem estiver lá. Porque geralmente quem vai buscar mais bênção, né? Depois, se a circunstância da caminhada... Alguns vão, mas veja, até mesmo que vai para buscar bênção, ainda assim, Deus é o norte dessa pessoa. Mas na verdade, eu acho que essa coisa de buscar bênção está mais no consciente. O subconsciente é que impulsiona ele. O que está dentro dela. É o que está dentro dele. Você sabe que tem um Deus, né? Claro. Daí. Exatamente. Ele tem uma necessidade latente dentro dele. E ele sabe que ele só pode solucionar isso na igreja porque ele subentende que Deus está lá. E Deus está lá na igreja, então Deus de alguma maneira vai me abençoar. Senão ele nem ia, né? Senão ele nem ia, exatamente. Mas é o que o Sidney falou, essa é a necessidade no subconsciente que impele o sujeito de ir na igreja. Porque todo mundo busca alguma coisa. Exato. Então, agora, quando se busca certo, né? E veja bem, todo mundo busca alguma coisa, mas nem todo mundo sabe ao certo o que ele está buscando. Porque a maioria das vezes que acontece com as pessoas é uma busca existencial do subconsciente. E é exatamente o que o Patrick Henry disse. O relacionamento que existe dentro da Trindade é a base para a unidade em todo o relacionamento humano. Casamento, família ou igreja. Então nós buscamos relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos. Olha aqui nós, aqui, ó, que como é bom estar aqui a cada 15 dias. Sem dúvida. Isso faz bem para nós. Uma benção. Porque essa é a ideia de coletividade. Sim. Por isso que é o papel da igreja, quando chega gente nova, para ter esse relacionamento. Exatamente. Eu sempre falo com meus líderes lá, porque quando, no tempo de loja, se entra alguém, é porque está interessado em comprar alguma coisa. Se entra alguém na igreja, porque está interessado naquilo que nós temos, que é Deus. Exatamente. Porque o cara, muitas pessoas vão lá, não vou dizer que são todos, mas muitos que chegam em uma igreja já chegam porque já se frustrou em outros lugares. Ou foi no kardecismo, não encontrou, ou foi na Umbanda, não achou, ele foi numa religião mística e não encontrou, ele foi em vários lugares. Muitas pessoas chegam na igreja porque já não sabem para onde ir mais. Então, como a igreja é um objeto de resistência por parte de muitas pessoas, mas finalmente ele chega um dia na igreja. Sim. Ele tem que estar lá. Ele chega lá e encontra uma igreja receptiva, um pastor amoroso, receptivo, que trata com amor e tal. Aqui. E às vezes, pessoal, olha que interessante, por isso que é a importância do evangelismo e discipulado dentro do povo da própria igreja. Existe um princípio na Igreja Luterana Livre. A Igreja Luterana Livre ela está sustentada em 12 colunas. Uma das colunas que a Igreja Luterana Livre está sustentada é essa daqui. Nem todos os crentes da igreja realmente tiveram uma conversão a Cristo e por isso precisam ser evangelizadas. E é verdade. Às vezes as pessoas estão na igreja, se deixam ser batizadas, porque é aí que você disse, Nilton, ela se sente amada, se sente acolhida. Então, a primeira resposta que a pessoa tem é de ser amada, princípio da Trindade. Segunda questão que a pessoa se sente, além de ela se sentir amada, ela se sente reconhecida, outro princípio da Trindade. Eu sou alguém aqui na igreja. Lá na família ninguém liga para ele, lá na família ninguém quer saber o que está acontecendo com ele e tal. Mas ele chega lá na igreja do José, qual é o seu nome? Que bom que você está aqui. Opa! Lá eu sou reconhecido. Lá eu sou amado. Lá eu sou prestigiado. Então, nos primeiros contatos que uma pessoa assim tem na igreja, não é uma conversão, como você está falando só. Não é uma conversão a Cristo, é uma conversão às emoções.
Para você não existir, Hã? a pessoa não é reconhecida dentro da igreja, ninguém dá importância dela. Não, acabou. Não existe. Não, e se ele não for reconhecido numa igreja, se ele não for amado numa igreja, como o Nilton está dizendo, se ele não for acolhido numa igreja, todas as igrejas para ele é a mesma coisa. Ele não vai nunca mais nem passa perto de igreja nenhuma. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente quando prega, a gente está pregando para a igreja, para a noiva, a gente está pregando para aqueles que estão em volta da noiva, que é aqueles que estão na igreja lá, mas ainda não tiveram a conversão, e estamos pregando para aquele que é O ímpio. o ímpio lá fora, a gente chama de ímpio, lá fora. E você falou uma coisa muito importante. A igreja, Aí eu só falo importante. você é uma mente iluminada. Essa aula sem o Nilton é uma aula vazia. É um deserto de ideias. Tem até uma áurea. Né? Tá, brincando. Então veja, o Nilton toca num ponto muito importante, nevrálgico até. Porque a igreja, ela tem duas analogias. Paulo vai chamar a igreja de noiva, como você disse, e ele também vai chamar a igreja corpo. E aqui está a necessidade da gente separar uma coisa da outra, o que é uma coisa, o que é outra, para que a gente não entre em confusão. A noiva, a igreja como noiva, é a igreja que adora. Quem adora é a noiva. Quem é que louva? É a noiva. Quem é que canta? É a noiva. Quem é que chora? É a noiva. Quem é que presta culto? É a noiva. Quem é que se emociona? É a noiva. Quem é que está num estado espiritual profundo? É a noiva. A noiva nesse sentido, a que presta adoração. E o corpo? Serviço. O corpo é o que presta serviço. Exatamente. O corpo é o que presta serviço. O corpo é que vai orar pelas pessoas. O corpo é que vai expulsar demônio. Não é a noiva que expulsa demônio, é o corpo que expulsa demônio. E falar nisso, eu tenho aqui um profissional, Oswaldo. É o corpo que vai pregar o evangelho. É o corpo que vai fazer a obra de Deus. É o corpo que vai denunciar pecado. É o corpo que vai fazer profetismo. É o corpo. E é o corpo que está cheio do Espírito Santo, que revela dons, serviços, poder. É o corpo, né? É o corpo que recebe o poder do Espírito Santo. É o corpo que está cheio de dons. É o corpo que está cheio de sobrenaturalidade. É o corpo que absorve milagres e faz milagres. É o corpo. Mas é a noiva que chora. É a noiva que adora. É a noiva que canta. É a noiva que se emociona. Percebe? É como o Nilton disse. Então, quando você está falando de igreja, você está falando de um grupo de pessoas que voltou a se relacionar com a Trindade. Exatamente. E a base da Trindade, o que é? Amor. Por isso que uma igreja que não ama, uma igreja, ela é tudo menos uma igreja. Uma igreja que não serve a Deus, é tudo menos uma igreja. Uma igreja que não se presta para ajudar as pessoas necessitadas, que não tem obra social, que não tem obra espiritual, que não tem nenhum tipo de obra, é uma igreja que perdeu a sua essência, perdeu o seu DNA. Ela é só para registro fenomenológico, mas não presta mais nada. Uma entidade. É só uma entidade como tantas outras que existem por aí, mas que não exerce nada, porque é o povo que não se encontrou com a Trindade. Agora eu quero perguntar para vocês, a sua igreja já se encontrou com a Trindade? Ou só encontrou religião? E percebe? Então, a igreja é uma igreja de eventos ou é uma igreja de ação? Eu preguei esse final de semana na região de Curitiba. Gostou lá daquele trechinho lá? Pensei que era na terça. Exatamente ali, na mensagem que eu preguei,
eu preguei sobre missões. Preguei aquele texto de Lucas 16 do o rico e Lázaro, o rico no inferno, né? Um clamor missionário vindo do inferno. O rico pediu missões, missionário. Então, em um ponto da minha mensagem, eu disse: toda igreja, ela como noiva adora Cristo, e é bonito de ver, as pessoas se emocionam e tal, o pessoal de grupo de louvor chora e sapateia, e né, aquela coisa linda, aquela espiritualidade bonita, sensível, aquela coisa, né, está aqui o Giovanni que mexe com louvor, quem mais que trabalha com louvor aqui? Só o Giovanni mesmo, né? Eu sou o único representante da música que está aqui. E aquela coisa, a igreja canta e se emociona, e pá, pá. Mas só tem sentido o culto se a gente serve lá fora. Porque se a gente ficar só como noiva não adianta. Só na festa, exatamente, eu só quero festa. Eu só quero banquete, eu só quero me alegrar, eu só quero celebrar. E aí a gente observa que a igreja, ela tem esse momento de quase de catarse nos seus cultos, mas que lá fora não faz nada. Lá fora não vai orar com doente, não vai orar num hospital, não vai evangelizar uma pessoa que está em ruínas. Não vai. Ele só acha que é só culto. Então, uma igreja que não vê a coisa como é, ela não entendeu a Trindade. Ela entra em desequilíbrio no amor, porque ela começa só a receber. Isso. Uma nova mensagem foi recebida de Taimitica. Esses dias eu estava avaliando essa questão de amor e aí entendi que as pessoas, a grande maioria das pessoas acham que amar é gostar. Ok? Gostar. Eu gosto daquela pessoa por seu amor. E na verdade, se a palavra diz que amor tudo suporta e tudo. Então, se eu preciso suportar alguém, eu não estou gostando dessa pessoa. Se eu preciso aceitar alguém, então eu não estou gostando dela, mas eu preciso amar ela. E que as pessoas não se casam por amor, se casam por paixão, por atração. Que as pessoas estão procurando alguém que me satisfaça. Alguém para me fazer feliz. A tampa da minha panela. Isso não é amor, isso é egoísmo. Tanto que no dia que as pessoas vão se casar, vão colocar a aliança no dedo, uma diz para a outra que não ama ela. Mas eu vou te amar. Eu prometo que eu vou te amar. Na alegria, na tristeza, na doença, isso é uma promessa de futuro. E a grande maioria, por que as pessoas se separam? Porque quando elas precisam amar, elas não conseguem amar. Não tem. Por quê? Porque quando elas começam a conhecer a dificuldade um do outro, o choque, acabou a atração física, aí começa o amor. Veja, pegando essa linha de raciocínio sua, quando Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Negação. É negação. Então veja, olha a importância da gente estudar sobre a Trindade. E como é importante, mais, Caio, do que ensinar uma teologia, um dogma para os cristãos, é fazer com que, e esse é o meu objetivo nesse curso que nós estamos ministrando, o meu objetivo não é só trazer aquilo pouco que podemos falar sobre a Trindade, mas também de uma forma prática, como que essa ciência da Trindade, ela deve nos elevar ao padrão de vida. Porque se a gente não entender a Trindade, a gente não entendeu nada da vida cristã, nada, zero. A gente não entende esses quadros aqui. Por exemplo, a Trindade ama. Então a Trindade ela é adorada, certo? Mas a Trindade também trabalha. Quem sustenta o universo? Quem cuida de nós? O labor da Trindade. Claro, é o labor da Trindade. Ou seja, a Trindade tanto recebe adoração, quanto ela também trabalha. Como a igreja deve dar adoração, mas deve dar serviço. Isso que é uma coisa linda em relação à Trindade. Quer ver, gente? Eu separei um texto para a gente... Tiago, confessa, irmão. Eu separei um texto para você... Para a gente entender bem tudo isso, essa questão sobre Trindade e homem. O Calixto está preparado aí para o sermão de domingo? Opa! Trindade e homem.
Olha, vamos fazer aqui uma sese aqui, um exercício espiritual, em Gênesis 4. E isso talvez fique mais ainda patente quando o doutor Patrick Henry ele vai dizer que o relacionamento que existe dentro da Trindade é a base para a unidade. Vamos ler Gênesis 4. Eu gostaria que vocês todos, por favor, abram suas Bíblias para a gente acompanhar essa leitura. Gênesis 4:1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Veja, esse é um texto muito significativo nas Escrituras, porque ele trata de um relacionamento ou não com a Trindade. Quando você observa um pouco mais detidamente o texto, e eu sei que todos vocês que estão aqui conhecem bem esse texto, mas veja bem, algumas pessoas falam assim: Deus aceitou a oferta de Abel porque Abel deu o melhor do rebanho porque era o protótipo do Cristo. Faz sentido, mas é isso mesmo? Não, porque Deus não aceitou o culto de Caim, porque Caim deu da oferta, deu lá... Sobra. Hã? A sobra. Deu sobra. Não, o texto não fala que ele deu sobra. Mas fala assim, fosse assim. Mas a grande questão é, quando a gente fala de culto, adoração para a Trindade, o que de fato a Trindade quer de nós? Isso que é interessante, gente. Isso que é interessante. Veja bem no texto aqui. O texto vai dizer assim, olha lá. Você sabe, pelo menos a gente vai observando, que os dois irmãos têm uma rixa. Não da parte de Abel, mas mais da parte de Caim. Tem uma rixa aqui. Veja, o texto diz assim, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Preste atenção, Deus se agradou Boa oferta. exatamente de Abel, não da oferta dele, em primeiro lugar. E aí o texto vai continuar e dizer, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, de Caim não se agradou. Ou seja, a vida deles era um culto. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque a vida de Abel já era um relacionamento com a Trindade.
Ele já tinha relacionamento com a Trindade. Ao passo que Caim não desenvolveu um relacionamento com a Trindade de verdade. Por quê? Porque Caim não tinha transformação de vida. E onde está escrito isso? Isso está escrito em 1 João. Olha só o que João vai dizer. E claro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 1 João 3. Deixa eu ver se é isso aí. 1 João 3. Verso 12. Isso, exatamente. Obrigado, Oswaldo. Olha só 1 João 3. Isso é crente. Esse é demais. Essa Hebraiana é outra conversa. Botou fogo Isso lá aí em casa é- na rocha. É. Olha o que diz aqui. 1 João 3,11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Qual é a mensagem que ouvimos desde o princípio? Que nos amemos uns aos outros. Quem ensinou isso? A Trindade. Ensinou quem? Os pais, os nossos pais, os nossos primeiros pais. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Olha a pergunta que João faz. Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão? Quem foi que falou isso para João? Da onde que João, da maneira do Espírito Santo? Cristo. O Espírito Santo não vai poder botar informação na cabeça dele que não está lá. Cristo. Jesus. É, Porque Jesus falou muita coisa que não está escrito. João. Final de João. O próprio João disse, se fosse escrever tudo que ele falou, não cabe lá, é uma hipérbole, né? Caberiam em livro. Não caberiam no mundo livros. Essa fala do João é uma fala que ele lembra. Aí sim, o Espírito Santo faz ele lembrar daquela conversa 30 anos antes. Porque, Rose, quem foi que podia falar? Porque Moisés não falou isso. Os profetas não mencionam Caim. Davi, o salmista não fala. Então, de onde que João faz uma afirmação assim, nele não tem dúvida. Dogmática. Dogmática, peremptória. Por que Caim assassinou seu irmão? Aí todo mundo sabe. Aí Moisés falou, por isso que a gente sabe porque Moisés falou. Mas por que ele matou? E olha o que ele diz, porque as suas obras eram más. Ele era maligno. Jesus então, e ele era do maligno. Então Jesus falou para eles, olha, o Caim fazia isso, Caim fazia aquilo, Caim fazia aquilo, Caim fazia assim, Caim fazia assado. Ele estava lá para Aí nasceu a inveja dele. Exatamente, ele estava lá, a Trindade estava lá. A Trindade que questiona Caim. O que você fez? Foi a Trindade que questiona Caim. Colocar Caim hoje é o cara que está na igreja que não tem compromisso. Exatamente. O Caim é o cara que está na igreja, mas não tem relacionamento com a Trindade. Caim é o cara que tem relacionamento com a religião, mas não, porque o Caim tinha relacionamento com a religião e não estava fazendo culto. E vive uma vida injusta. Vivia uma vida injusta. Obras más. Porque, na verdade, o que faz uma pessoa ter obras justas, como as de Abel? É o relacionamento Com a Trindade. com a Trindade. tem liberdade, mas não tem intimidade. Então veja, eu posso oferecer a Deus um culto, mas eu sou Caim. Quer ser a noiva só, né? Ele só quer ser a noiva. Mas é verdade, muita gente só quer ser a noiva. Porque ali, daqui já É vida. É, que daí você vai ter que ser o que você é lá fora. Exatamente. Aqui entra santidade. Aqui entra lealdade a Deus. Aqui entra um monte de coisa.
faz parte da vida. Então, quem que a gente é? O que vai dizer o que nós somos não é Deus, não é a Trindade. O que vai dizer quem eu sou é a minha vida. Aí o camarada vai lá na igreja, ele é até um dizimista fiel, um ofertante, oferece a Deus, canta até no coral às vezes, chora, ora bonito, mas Deus não aceita nada do que ele Tá faz. tudo torto. Afasta de mim. Então, veja, por isso, meus irmãos e os pastores que estão aqui, os líderes que estão aqui, nós precisamos levar a Trindade para o nosso povo. Eles têm que entender que o que de fato faz diferença na nossa vida é essa relação com a Trindade. Não é só a noiva, é a noiva e o corpo. Tem hora que eu sou noiva, tem hora que eu sou corpo. Há tempo para tudo, há tempo de ser noiva, há tempo de ser corpo. O Espírito Santo vem sobre o corpo, não sobre a noiva. E quando o Espírito Santo vem sobre o corpo, vem para que o corpo trabalhe. Para movimentar o corpo e para o corpo se fortalecer. Então, o que acontece? Acontece que o nosso querido Caim pensa assim: o Abel é o queridinho do pai e da mãe, o caçulinha, Porque era gente boa, né? exatamente. Agora ele é o queridinho de Deus. Percebe a rivalidade? Quem não está em paz com a Trindade, todo mundo é inimigo dele. Todo mundo está contra ele. Todo mundo está contra ele. Porque quando a gente se relaciona com a Trindade, uma das coisas que a Trindade tira da gente é o inferno da gente. Glória. Eita glória! Aleluia. A Trindade tira o inferno da gente e tira a gente do inferno. Vai anotando aí pra você pregar. Vai anotando aí. Anota aí que domingo você prega. Então quer dizer, Abel, Rose, é o queridinho do pai e da mãe. Agora ele é o queridinho de Deus. Mas por que ele era o queridinho do pai e da mãe? Com certeza. Porque dos dois ele era o único filho que obedecia. Aleluia. Dos dois, ele era o único ser humano dos dois que tinha uma vida que agradava a Deus. Eles agradavam, o Abel agradava o pai e a mãe, e Abel agradava a Deus. Ou seja, Abel vivia um relacionamento com a Trindade de maneira absolutamente plena. Tem gente que quer adorar a Trindade, não quer ter relacionamento com o irmão. Aí o João vai dizer o quê? Isso é uma anarquia espiritual. Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odeia o irmão a quem você vê? Opa! Mentiroso! Exatamente. Caizão da vida. Foi de adorar. Então quer dizer, veja, aí Deus vai questionar o Caim e Deus fala para Caim: por que você está com semblante caído? É como se fosse assim, Oswaldo, vem cá, você tem razão para ficar assim. Você tem razão para ficar assim? Por que você está com essa cara virada aí? E veja, gente, a própria Trindade está conversando com o vivente. E qual é a relação aí, Milton, que você disse? Qual é a contrapartida do Caim para com Deus? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Olha que palavra que ele diz para Deus. Rapaz, o sujeito está sendo encontrado pela Trindade. Agora, essa fala dele, acaso sou tutor do meu irmão, prova porque que Deus de fato não tinha que receber a adoração dele mesmo. Essa pergunta dele essa resposta dele para Deus é uma resposta de fato. Aí você dá razão porque que a Trindade não quis o culto de Caim. Caim não quer nada comigo. E o pior, ele
para Deus. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Claro que você é o tutor, você é o irmão mais velho. Mas mesmo, né, que fosse do meio ou mais novo, na verdade essa questão de amar uns aos outros é ter Exatamente, ele não tem hierarquia. Mas dentro do princípio da família, do primogênito, o primogênito cuida do mais moço. Acaso sou o tutor? Opa, quem foi que falou de tutoria? Estava revoltado, cara. Estava revoltado. E por que ele estava revoltado? E aí o cara, quando ele não está bem com a Trindade, ele não vive um relacionamento sadio com a Trindade, como ele está completamente desencontrado, ele também não quer dar o braço a torcer. Então todo mundo é inimigo dele. Todo mundo é melhor do que eu. O pastor Nilton gosta mais dele. O pastor Nilton gosta mais do Alex do que de mim. O pastor Calixto, ele é mais chegado com o outro do que comigo. Porque a pessoa, quando ele não está bem com a Trindade, ele não está bem com a vida. Aí é o que você disse, Nilton. O cara quer cantar para a Trindade, mas não quer viver com a Trindade. E isso traz um espírito de anarquia espiritual muito grande no cara. E Deus então chega para o Caim e diz: por que você está aborrecido? Você tem motivo para estar aborrecido? Olhando aquela analogia que você falou ali, o Caim era doido, né? O Caim só queria exatamente. Só queria levar a oferta dele lá. Só que, então, agora é tal negócio. O que é mais difícil? Você levar uma oferta ou você levar a sua vida? O que é mais difícil? Você levar o seu dízimo ou você negar a si mesmo, tomar na sua cruz? Mudar de vida. Mudar de vida, meu. É aí que muita gente não quer. Por isso que a gente tem que ensinar ao nosso povo sobre a Trindade. Se o nosso povo não entendeu a Trindade, eles estão perdidos na vida. Só isso. E não conseguem responder absolutamente nada. Alguém disse aquela transparência ali que é muito interessante. Sim, pode falar. Agora domingo, dia das mães, né? Nós fizemos um jantar depois do culto. Aí, esse você não convidou a gente, né? Convidei. Aí tem um casal lá que é um pastor, um missionário, tá vamos congregar com nós, né? Depois que acabou lá o culto, nós servindo o jantar, aí depois eu peguei o refrigerante e fui servir o povo, né? Daí servi eles lá também. Aí depois eles falaram para a mulher da igreja que nunca viu isso, um pastor ficar servindo. Geralmente ele fica. Você tá lá, então quer dizer que lá onde ela congregava, pra gente aqui, né? Que ela falou assim que o pastor, falou, não, o pastor tem que ficar sentado, tem que servir aos outros. Eu aprendi diferente, que se eu sou o corpo, eu que tenho que servir. Exatamente, exatamente. Ó, o Oswaldo tá na frente, tá servindo já. Tá? Ele já não está usando paletó azul, sapatinho listrado, cheio de anel. Aconteceu uma coisa parecida comigo. 5 anos atrás, nós tivemos uma conferência das nossas igrejas aqui. 5 anos atrás, mais ou menos. 5, 6 anos. Não, 5 anos atrás. Antes da pandemia. Bem antes. E um dia, no sábado tinha chovido. E aí a gente levantei cedo para vir aqui, né? Nós tínhamos 140 pessoas aqui dentro. Aí eu vi aqui tudo sujo aqui, o banheiro sujo. Aí eu peguei com a minha esposa e falei, Jane, vamos dar uma arrumada, porque... Aí nós subimos, eram 6 e pouco, para cá, e começamos a vir. Aí chegou uma pessoa e disse, ô pastor, tudo bem, eu lavando ali e tal. Eu falei, você está lavando o banheiro? Estou lavando o banheiro. Está muito sujo, choveu ontem, está muito bagunçado, daqui a pouco, 7 horas é o café e a gente tem que oferecer um ambiente limpo para as pessoas. Eu disse, não, mas você é o diretor do sanitário? Você chama alguém para fazer isso aí? Eu falei assim, meu irmão, depois que Jesus lavou o pé dos discípulos, lavar a latrina para mim é um privilégio. É fedendo, né? Rapaz, o camarada ficou todo desconcertado que eu consegui dar uma vassoura lá. Onde é que está o balde? Deixa eu te ajudar. É fato.
Mas isso aí nada mais é do que aquele foi construído, né, ao longo de um tempo, principalmente nos últimos anos, desse mito do pastor super-homem, né, do intocável, do anjo da igreja, do ungidão de Deus. Sim. E isso não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Não Pelo tem. contrário. Nunca teve. E o Os pastores pior... são os que mais trabalham, né, no reino de Deus. E o pior, e para piorar a situação O pastoral... modelo é referência para o rebanho. A Igreja Luterana Livre é pior ainda. Porque na Igreja Luterana Livre, o pastor que não manda nada mesmo. Quem tem o poder é a congregação. Mesmo. Né? O pastor que é coronel, que é centralizador, que gosta de mandar, que é um semideus, ele não se cria na nossa igreja. Como já tentaram e já caíram fora. Quando Deus fala assim para Caim, o que você fez? É interessante esse texto, porque na verdade dizem a literatura rabínica, e aqui não é uma informação, não é uma afirmação, é uma informação, duas questões, né? A literatura rabínica vai dizer o seguinte, Talmud. que um demônio ensinou Caim a matar. Pelo amor de Deus. Eu não duvido. Eu também. Eu não duvido. A Bíblia não fala porque Deus achou que não é interessante. Mas o que escapa da pena de Moisés não escapa da boca do povo. E é o primeiro homicídio relatado na Bíblia. É o primeiro homicídio. Então Deus só entendeu, e ele entendeu, está bem entendido, que o irmão matou o outro. Mas os detalhes Deus não quis, porque não é interessante. O fato é interessante, não o meio pelo qual. Mas o meio pelo qual, através da oralidade, os rabinos, a literatura vai dizer que um demônio disse assim: você pega uma pedra e você bate na cabeça dele tantas vezes que for necessário, até você ver que ele não respira mais. É possível, Rose? É possível, sim. Porque nunca ninguém tinha matado antes. Como é que mata? E a especialidade do capeta matar. Exatamente, exatamente. Então veja, aí Deus fala assim: o sangue do teu irmão clama da terra para mim. E a palavra sangue no hebraico é plural. É sangues. Que é a literatura não cristã, mas a literatura judaica, talmúdica, vai dizer que aquela palavra sangue no plural, sangues, aí eles vão dizer que é toda uma descendência de Abel que não virá a nascer. Não sei, eu estou só informando para vocês. É uma informação. É uma informação. Então os mestres judeus vão dizer que está no plural, e de fato eu fui lá no hebraico, é plural mesmo, sangues, e está lá uma geração que, aí eles vão interpretar dizendo que toda uma geração que não vão nascer porque o cara morreu. E daí eu quero só abrir um parênteses, há uma aplicação minha, se de fato, Edinho, essa interpretação é real, significa que todo jovem que morre assassinado hoje é toda uma descendência que chora porque não vão nascer. Né? Ok, meus irmãos, olha a importância da gente viver com a Trindade. Né? Esse aí é interessante. Alguém lê para nós, por favor, esse slide aqui. A importância de descobrirmos sobre a Trindade, como é a Trindade, como vive a Trindade, e sem respostas a estas questões, a gente nunca vai ser de nós. Vai ser? Isso. É como pé quebrado, né? Ficou. E então, quando a gente ouvir dizer que precisamos ser salvos, que nós precisamos ser redimidos, que precisamos nascer de novo, nós não iremos saber para que objetivos precisamos nascer de novo. Aqui é saber de nós, tá? Não? Ali é saber.
E sem resposta a essas questões, a gente nunca vai saber de nós. Ou seja, quando a gente ouvir dizer que precisamos ser salvos, que precisamos ser redimidos, que precisamos nascer de novo, nós não iremos saber com que objetivo a gente precisa nascer de novo. Para que possamos ver o reino de Deus. Mas eu só sei disso porque a Trindade me diz. Se eu não sei o que é a Trindade, eu não tenho resposta para isso. Por quê? Sim, Adinho. Se a gente pudesse transportar para o dia de hoje, Abel, o Caim, ele foi expulso. Né? Ele passou a viver sem a Trindade, isso? Ele já vivia sem a Trindade. Já vivia. Ele já vivia. Só que agora a ruptura é oficial. Não tem mais hipocrisia. E condenatória amaldiçoante. E o pior assim, viu? Foi boa a sua fala, Adinho, foi muito boa. O Caim agora, de maneira oficial, está vivendo o que ele está vivendo sem máscara agora. Ele agora está vivendo o que ele sempre viveu, que foi fora da Trindade. Ele fazia de conta, o culto dele Deus não aceitou porque ele fazia de conta. Agora, como o pastor Giovanni disse, ele agora oficialmente rompeu com a Trindade e está vivendo a realidade. A máscara caiu. E toda a geração dele se tornou uma geração de assassinos. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Você pega lá os filhos dele, os netos dele, os bisnetos dele, o Lameque. O Lameque, o neto dele, foi um dos caras mais ímpios. Ele foi Primeiro poligamia. o primeiro polígamo. Porque ele ouvia mulheres de Lameque. E o primeiro poema da história da humanidade foi exaltando o assassinato. Matei um homem porque me feriu e matei um homem porque me arranhou. Matou 2 parentes. Simplesmente porque no hebraico diz assim, porque me arranhou, no hebraico é pisou no pé. O cara pisou literalmente no pé dele e ele não gostou, matou o cara. Meu Deus. O filho dele, do mau Caim, foi o cara que inventou armas. As facas. As facas. Ou seja, ele usa a invenção do filho para matar um parente. Essa é a geração de Caim. Maldito. E mais, a geração de Caim foi tão cruel e tão maligno que foram eles que pereceram no dilúvio. Só a geração de Sete escapou, que foi Noé e sua família. A geração de Caim morreu. Foi dizimada, né? Foi extinta, obrigado, Nilton. Foi extinta. A descendência de Caim foi extinta, perdeu o direito de viver na história. Mas Deus parece que deu uma chance para ele assim, não deu assim? Não. Mas o que, ó? Ele falou assim, o pecado está à porta. Então, essa foi a chance, mas o que ele fez? Não é uma chance, né? Uma exortação. É. Na boca do ladrão. Não, eu estou errado. Isso, exatamente. Deus abriu a porta quando Deus pergunta assim, o que você fez? Era para Caim fazer o quê? Cair de joelho e dizer, Deus, eu matei meu irmão. Pronto. Acabou o problema. Deus me perdoa, eu matei meu irmão. Deus, você falou bem, Deus deu uma chance para o Caim se redimir do crime. O que você fez? Ah, sei lá, eu me solto todo, meu irmão. Igual Adão, né? Onde tu está? Só que o que Adão fez? Escondeu, né? Adão aceitou, não aceitou, confessou, eu realmente isso aí. Mas o que Caim fez? Botou dentro em Deus ainda. Porque daí eles faziam o pecado está às portas, cumpre te dominar. Como Então, o pecado também está às portas da nossa da vida, né? Todos, É igual aquela ilustração que diz que nós não conseguimos assim, evitar que a andorinha sobrevoe sobre nossa cabeça, mas nós podemos evitar Isso. que ela sente facinho. Lutero que disse isso. E eu contei. Eita, Esse assembleiano é fera, hein? Eu menciono esse nome Lutero. aleluia. Chega a tremer, irmão. Chega a tremer. Chega a arrepiar, mas foi Lutero que disse. Exatamente. Os assembleianos estão se convertendo. Não, mas é gente boa. Gente, a história do Caim é interessante, né? Eu sou integral. Você vê para onde a gente está indo, Adinho? Sou pleno. Olha para onde a gente está indo. Por quê? Tudo é quando o cara briga com a Trindade. Brigou com a Trindade, acabou.
história. Então, essa questão aqui suscita um outro assunto. Por exemplo, se a gente não descobrir quem é a Trindade e por que a Trindade se interessa comigo, eu nunca vou saber responder. Vamos ver esse outro slide aqui, alguém lê para nós? Porque precisamos ser criados de novo, ser regenerados, e por quê? Porque aqui tem uma revelação para nós. Nós seremos redimidos completamente para sermos aquilo que a Trindade pensou para nós. O que a Trindade pensou para nós não é a conversão hoje. O que a Trindade pensou para nós é o fruto dessa conversão no futuro. O que a Trindade pensou para nós em relação a nós, Adão e Eva? Viver um relacionamento Com a Trindade. Com a Trindade de maneira perfeita. Quando houve o rompimento com a Trindade, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou, e Deus é uma família, criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra família. Temos duas famílias no universo, a família divina e a família humana. A família humana se perdeu, um membro da família divina veio salvar a família humana que se perdeu. E por que o membro da família divina veio salvar a família humana que se perdeu? Para se restaurar o que foi perdido para aquilo que a Trindade pensou para nós. Isso é profundo, hein? É profundo. Eita Deus. Aí, Caio, o que acontece? A redenção, ela acontece em duas fases. Primeiro, a vida da segunda pessoa da Trindade. Segundo, a vida da segunda pessoa da Trindade definitiva. Percebe? Porque aqui é que acontece a redenção em sua totalidade. Aqui ainda não. Aqui, as conversões que acontecem aqui só é possível porque a segunda pessoa da Trindade veio nos resgatar. A partir do momento em que o Caio ele entra nessa primeira fase da redenção, e a primeira fase da redenção não é a definitiva, é a provisória. Na primeira fase da redenção, quando você entra aqui, eu entro aqui, o Caio entra aqui, o Giovanni entra aqui, quando a gente entra aqui, então a gente está pronto para a segunda fase da redenção, que é a definição. É quando ele volta, aqui eu vou ser redimido. Por que aqui é mais importante? Porque aqui vai entrar um outro processo, imortalidade. E aqui é o que a Trindade sonhou para nós. O que é imortalidade? Imortalidade é a redenção completa, não é a redenção mais provisória, porque a gente morre ainda. Pastor, seria equivocado dizer que a primeira, digamos assim, essa primeira parte da redenção é uma redenção espiritual? E a segunda certo. parte é uma redenção, digamos que completa. Corpórea ou... corpórea. É isso mesmo. Por quê? Foi bom você perguntar. Olha a importância da Trindade. Quando o homem pecou, os nossos pais, eles perderam três coisas, né? Perderam o corpo, perderam a alma e perderam a terra. Eles eram só. Então veja, quando o homem pecou, nossos pais pecaram, perderam o corpo, se tornou um corpo que morre, perdeu a alma, porque a alma está separada do corpo e condenada, e perdeu a terra porque ela foi amaldiçoada. Então, a terra, o corpo e a alma, ok, na primeira, isso aqui eu vou, né?
Nessa primeira fase, você só tem uma redenção provisória do espírito ou da alma. Eu entendo que é sinônimo. Então, quando o camarada se converte aqui, ele tem uma redenção provisória que acontece apenas na alma, porque o corpo continua morrendo. O corpo continua sentindo os dramas do pecado. A natureza ainda continua indo contra nós, produzindo cargos e abrolhos, produzindo borrasca, produzindo tsunami, produzindo queda de barreira, produzindo enchente, produzindo ressaca no mar, produzindo tudo aquilo que agride a gente. E a gente agride a natureza, e a natureza agride a gente. Então, na primeira fase da redenção, tudo está muito tumultuado ainda, cara. Mas já tem um passo redentivo, porque a segunda pessoa da Trindade já nos visitou, entrou no meio da nossa história caída e começa o conserto. Esse conserto, preste atenção, a obra de Cristo ainda não está completa. Não. A obra de Cristo ainda não está completa. Por quê? Porque a gente morre ainda, o diabo está por aí, a gente sofre, a gente chora, o mal está presente. Então, a obra de Cristo, ela alcança esse nível espiritual, como o Caio disse. Então, o sujeito converteu a Cristo, ok, ele se relaciona com a Trindade, ele se encontra na vida, ele se encontra na história, ele agora é uma pessoa feliz, ele está em paz com Deus, ele está em paz com a Trindade, mas ele ainda peca, mas ele ainda sofre, mas ele ainda chora, mas já é uma grande vitória. Você está no mundo corrompido. Ele está no mundo caído, no mundo corrompido, ele vai cair, ele vai pecar, ele vai tropeçar, em algum momento ele vai blasfemar, ele vai se arrepender. Então, ele vive essa alternância de situação. Mas espiritualmente, ok, isso aí mesmo, está redimido. Então veja, eu estou salvo, mas não estou completamente salvo. Eu estou redimido, mas não estou completamente redimido. Por quê? Porque tem que se completar. Quando Jesus voltar, você crê que ele vai voltar? Amém. Eu acredito que ele vai voltar. Não sei se você Aleluia. acredita, eu acredito. Então, quando ele voltar, e quando nós tivermos corpos glorificados, transformados, aí sim, a redenção em seu estado total, perfeito. Vamos voltar a isso aqui, ó. Opa, vamos voltar a isso aqui, ó. Nós seremos redimidos completamente para sermos aquilo que a Trindade pensou para nós. E não está longe, né? Morreu, salvo em Cristo. Morreu salvo em Cristo. Morreu salvo em Cristo, mas ele não está completo. É um espírito aperfeiçoado. Ele não está completo. Salvação não garante. Veja, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma doideira. E eu não sei por que Deus revelou isso para nós, se foi para deixar a gente doido, ou o que foi. Mas as almas que estão no céu estão consoladas, mas elas não estão satisfeitas. Por quê? Porque aguardam a redenção do corpo. Com a ressurreição. Porque a alma dele não foi criada para ficar longe do corpo. E essa é a proposta da redenção na imortalidade. E Quem fala outra isso? coisa, né? Cristo é a primícia daqueles que dormem. Isso. Ou seja, ele é o modelo ideal daquilo que Deus projetou para o ser humano. Após a ressurreição dos justos. Exato. Então, Milton, veja. Apocalipse, num dos selos que serão abertos, Apocalipse capítulo 11, diz lá que as almas que estão debaixo do altar de Deus, elas estão clamando por vingança. Sim. Então elas não estão satisfeitas. Elas estão consoladas. É diferente de estar satisfeito. Aguardando. Eles estão aguardando o quê? A redenção. A redenção.
Por quê? Porque a nossa alma sabe, a gente só vai saber isso quando morrer. Mas a nossa alma sabe que ela só vai encontrar completa realização na imortalidade, que é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15. Quando o que for mortal ser revestido de Imortalidade. E o que é imortalidade? É um ser que não morre. Alguém fala assim, mas a alma é imortal. Não, ela morreu. Se não fosse mortal, não estava no céu ou no inferno. Se o cara falar assim, não, a alma é eterna, ok, a alma é eterna, mas ela não é imortal, porque ela morreu. Está fora de Cristo. Está fora do corpo, morreu. Então, o que de fato eu preciso? Eu preciso ressuscitar dentre os mortos. A partir de então, eu vou viver a imortalidade. O que é imortalidade? É alguém que não morre, ou seja, é quando não tem separação mais. Cisão. Não tem mais ruptura. Veja, a morte, ela é indolor. O processo da morte pode ser dolorosa, mas a morte em si, ela é indolor. Ela é indolor. A morte em si é indolor. A ruptura. A ruptura da alma do corpo é indolor. O processo que leva a isso pode ser muito doloroso. Mas a morte em si é indolor. Mas ela é terrível. Por quê? Porque a alma, ela está desalojando o corpo do qual ela foi criada para não sair nunca. Já pode ir para 2 lugares, né? Hã? Já pode ir para 2 lugares. E aí o pior é isso, né? Ela não vai ficar mais aqui, ou ela vai para o céu ou para o inferno. No inferno piorou, né? Piorou a situação da pessoa. É o que você falou aí da pregação do lado. E também vai ter um corpo, né? Um corpo E o corpo também corruptível, corpo do pecado. Ele tá corrupto. Agora nós estamos privilegiados, né? Porque No nós inferno não vai vamos- haver um corpo também. O que é? Nós não vamos experimentar a morte, né? Pois é, a segunda, né? Então veja, e aí nós vamos ressuscitar para quê? Nós vamos ressuscitar para o quê? Para viver aquilo que a Trindade projetou. Quer viver uma relação da sua criação com a Trindade de maneira perfeita. Né? Fala, Dinho. Aproveitando o gancho que está falando de imortalidade, é uma dúvida minha, então acho que veio a Rosa também. Ô, Rose, você viu? Não mete ela nessas confusões. Não tem nada a ver com isso, né, Rose? Historicamente, onde que entra o purgatório? Não existe purgatório. Mas por que foi criado? O purgatório foi criado para fins de domínio e controle. E não só isso, financeiro também. Eu ia falar, para fins de domínio, controle e financeiro. Eu estava falando assim, Edinho, por um amigo católico meu, eu tenho uma certa intimidade com ele faz parte da igreja católica, é ministro de Eucaristia e tal. Eu falei assim para ele, fulano, mas é duro ser salvo, um católico ser salvo, hein? Ele falou, por quê? O sujeito, enquanto viver, tem que fazer um monte de coisas boas. Tem que participar de tudo aquilo que a igreja Chama de sacramento. oferece. Ele tem que participar de novena, tem que tomar missa, tem que ir para a missa, tem que comungar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando o sujeito morre, ainda vai para o purgatório ficando dependendo do povo que está vivo. É muito difícil ser salvo dentro do catolicismo. E fica dependendo de missas e missas e missas e missas e missas. Então, o purgatório, e a palavra está dizendo que é de purgar, de purificar, ele, pela própria definição, ele não existe, porque o sangue de Cristo é suficiente para nos limpar de todo o pecado. Então, se tem um purgatório mesmo, é o sangue de Cristo. É a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo, é o Calvário. Este sim nos purifica de todo o pecado. Então, o purgatório, que é um dogma católico, não é real, ele só existe na doutrina, mas ele não existe como um lugar real. O que a Escritura vai dizer, e Jesus disse isso, é que tem um inferno de fogo e de sofrimento, e Paulo vai dizer que tem uma bem-aventurança celestial. Então, a pessoa que morre hoje, se ela morre em Cristo, a alma dele
está na presença de Deus no céu, porque ele já foi purgado. E aquela história que quando Jesus Cristo morreu, ele desceu, passou lá embaixo e levou vários com ele. Ok, sim. Que Mas ele não é entende? um purgatório. Não, o que é aquilo lá? Rapidamente aqui, para ele não... Efésios. O que acontece com aquilo ali? Veja, antes de Cristo, as almas tinham que ir para algum canto também. Até chegar à redenção, a alma tem que estar em algum canto. Antes de Cristo, todo o antigo período do Antigo Testamento, todo mundo viveu à sombra da cruz. Todo mundo esperava a promessa de Deus. Do Cordeiro. Todo mundo ansiava o Cristo que viria. Mas antes então, Edinho, os mortos, eles estariam indo para um lugar que é reino dos mortos, que no hebraico chama Hades ou inferno em latim, infernus. Hades é grego. Hades é grego. Eu falei o quê? Hebraico. Hades, Eu falei, Falou hebraico. eu falei grego ou eu falei hebraico? Hebraico. Não, está errado, é grego. Em grego é Hades e em latim infernus. De acordo com o que Jesus contou, a ideia é que havia uma separação no reino dos mortos, onde viriam para o seio de Abraão, aqui ficavam consolados, e é o termo que Cristo usa, e aqui seria o tormento, o Sheol, lugar de taça fervendo. um lugar de fogo fervendo. Então o que acontece? No Antigo Testamento, as pessoas que morreram acreditando na promessa, porque todos viviam à sombra do Cristo que viria, todos eles morreram e vinham para cá, para o seio de Abraão. E aí, no reino dos mortos, o Cristo vai dizer que tem um abismo. E os que morreram sem crer nessa promessa, viriam para o inferno. Aqui estão a descendência de Caim, os desobedientes da época. Quem eram os desobedientes na época de Noé? Os descendentes de Caim. Os caras que não queriam ouvir de Deus, Sodoma e Gomorra. As nações ímpias. As nações ímpias. Os judeus que se envolveram com idolatria e se afastaram de Deus. Babilônia. Para tudo aqui. Quando Cristo morre, o que Cristo vai fazer? E Pedro vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisão. A palavra pregar no grego, ela é dividida em 3 situações. Primeiro, kerygma. Você tem, professor Giovanni? Didaskalon. Como sou um pregador fraquinho, ninguém vai ficar lá nos teminhos. E evangelion. Vou começar de baixo para cima. Evangelion é pregar anunciando o evangelho. É o que Cristo fazia com o povo em geral. Ele pregava o reino de Deus. Pregava o evangelho do reino de Deus. Então no grego é evangelion. Outra palavra para pregar no grego é didaskalon. Ensino. Que era o que ele fazia com os 12. Sermão do Monte. Sermão do Monte, didascalia, que é ensinar, de didática. Então ele pregava ensinando. E a outra palavra para pregar é kerygma. Kerygma é uma pregação exortativa, é uma pregação de denúncia. Kerygma é uma pregação de chamar atenção. Era o que os profetas pregavam no Antigo Testamento. Era o que João Batista pregava lá nos seus dias. E era o que Jesus pregava para os fariseus e os religiosos dos seus dias. Kerygma, ai de vós, fariseus hipócritas. Pedro vai dizer que quando Cristo desceu ao inferno, ele pregou aos espíritos em prisão, ele pregou, a palavra é kerygma, não é didaskalon.
e muito menos evangelion, querigma. Então o que o Cristo faz? O Cristo vai dizer para essa turma por que estão aqui. Desce. Por que vocês estão aí? Porque foram desobedientes. É isso que Pedro está dizendo. Pregou aos espíritos de prisão que foram desobedientes no tempo de Noé. Ou seja, toda essa geração que viveu longe com a Trindade. E ele então usa a palavra quer. Para que eles tenham consciência da verdade. Essa turma aqui que creram na promessa, e aqui estão quem é judeu, quem não é judeu, mas que creu nessa promessa de alguma maneira, Rabi está aqui, etc. Aí, a partir de agora, a história espiritual tem outra. Se antes da cruz eles viviam a sombra da cruz, depois da ressurreição, todos viveram a luz da ressurreição. A cruz veio. Eita Deus. Agora, os caras que estavam aqui, e é o que Paulo vai dizer, levou o cativo o cativeiro. Então isso aqui nunca foi purgatório. Mas sempre foi o reino dos mortos. E nem tiveram uma nova chance, né? Hã? E nem tiveram uma nova chance. Não, e nem tiveram uma, porque, até mesmo, Giovanni, porque se o grego fala evangelion, aí você poderia dizer, os caras tiveram chance. Mas não é evangelion, é querigma. Alguns acreditam, alguns teólogos, né, professor, que na verdade essa pregação de Cristo foi aos pré-diluvianos. Existe essa possibilidade. Existe. Né? Porque eles não estavam sujeitos, até então não havia lei mosaica, né? Então, é um dos argumentos que eles utilizam, é que como eles não tiveram acesso à lei de Deus... Só que essa tese aí cai por terra... Cai com Romanos 2, né? Exatamente, a lei que está gravada no coração. A lei de Moisés só veio para dizer por que os caras morriam. Exatamente. Por que a gente morre? Deus vai dizer um dia. Aí Deus diz por que eles morrem. Aí tem respondido, João. Aí ele pregou, e tanto quem estava do lado do abismo, quem aceitou a palavra subiu. Quem aceitou não, quem já tinha aceitado. Só que agora eles estão vendo o que eles criam sem ter nenhuma noção. Mas a turma de cá? A turma de cá já foi pro pau. Tchau. Eles ficaram lá. Ficaram sabendo por que Ficaram sabendo por que estão ali. Tanto é, Dinho, foi muito bom essa sua fala, que o rico, quando está lá no inferno, ele sabe. De acordo com os estudiosos aí, mais uma informação, não é uma afirmação. O nome dele era Dives. Então, Lázaro é o que morreu crente, e o rico que estava no inferno, do outro lado, era Dives. Não sei se era, mas pelo menos tem um nomezinho para falar, né? Tá. O Dives, que era o rico, Achei que era Jades. Hã? Achei que era Jades. Não. Mas só se você tiver outra fonte. Não. Então o Dives lá, que estava no sofrimento, em momento nenhum, veja, ele, eu posso dizer isso com toda a clareza, porque eu preguei, então está bem fresquinho aqui, né? Eu estudei, então está bem fresquinho aqui. Então assim, ele fala que é para Lázaro mandar um missionário para a casa do pai dele, porque ele tem 5 irmãos, para que eles não venham para aquele lugar. E daí eu falo pro meu irmão que quem disse que no inferno não tem amor, né? Arrependimento lá, isso aqui tá. Mas em momento nenhum ele fala assim, pai Abraão, eu não merecia estar aqui. Em momento nenhum ele fala assim, eu estou injusto aqui. Tem consciência. Ele tem consciência, e a consciência dele é uma consciência de santidade. Por quê? Porque ele se sente satisfeito de estar lá, porque as almas conhecem com muito mais profundidade a justiça justa de Deus. Mesmo na condenação. E é por isso que ele não reclama o seu estado de sofrimento. Pelo contrário, ele reconhece que está ali, ele merece estar ali, e ele quer que os irmãos dele não sejam condenados como ele. Mas em momento nenhum ele diz que está lá inocente. Ou que Deus não é justo. É o querigma. Por isso essas almas vão viver angustiadas. Angustiadas não por causa de Deus, angustiadas pela rejeição que eles tiveram com a Trindade enquanto viveram aqui.
Pastor, eu estou entendendo, tá? Agora vamos mais para frente ainda. Muito mais para frente, só o Espírito Santo. Lá no julgamento, quando vai ser o livro, né? Vão ser julgadas as almas. Que almas são essas? São todas as almas, não somente as almas. Não. Serão pessoas. Porque os ímpios vão ressuscitar também. Todos iremos ressuscitar. Daniel 12 diz: uns vão ressuscitar para a alegria e outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Então, quem é que vai participar do julgamento? Seres humanos ressuscitados. Mas eles não serão ressuscitados com corpos em glória. Pelo contrário, imortalidade só para quem é cristão. Eles serão ressuscitados, porque a alma não pode ficar separada do corpo. Serão ressuscitados, julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Elas estão aqui, esperando a volta do Cristo. Todos esses lá de cá aí. Todos eles estão né? aqui agora, depois de Cristo, o centro de Abraão não existe mais. Está vazio. Está vazio. Abriu espaço para os outros. Aqui ficou pequeno. Mas não passa para lá. Entendeu? As almas continuam aqui, no Hades. Quem não está no Hades é quem creu na promessa. O Cristo leva então. Lembra lá em João 14, que ele disse que iria preparar lugar? É que confunde minha cabeça, parecido com o purgatório. Não, mas não tem purificação. Esse lugar não é purgatório, porque quem está aqui já está condenado. Já é definido. É um estado definitivo. É um estado definitivo, não é um ainda estado provisório, né? Porque o estado final é o lago que arde com fogo e enxofre. Mas a condenação e o decreto já foi dado. E a visão do purgatório e os tormentos eternos já estão sendo aplicados. O purgatório é algo para sofrer. É algo para sofrer com a possibilidade de escapar da condenação. Isso. Com méritos de outros. Com méritos de outros. Seria isso, né? Dentro do catolicismo, da doutrina católica, a ideia do purgatório qual é? É uma outra oportunidade que o camarada tem de escapar da condenação através dos que estão vivos. Então, enquanto o processo não se completa, ele fica sendo purgado ali. Mas nem tem nenhum sinal bíblico. O Cristo nunca falou que isso existiu. Nem Deus nunca revelou isso, porque isso não existe. Porque aí a salvação deixaria de ser individual. E a salvação, o Cristo nem precisava ter vindo, porque se o camarada pode ser purgado por auxílio dos vivos, o Cristo veio fazer o que aqui? Porque por essa lógica, a pessoa poderia passar a vida inteira errando. Isso. E lá ter a chance. E lá ter a chance. Seria a segunda Agora chance. surgiu uma dúvida minha. Agora sim é minha. Pode falar. Agora vai ser Mas assim, se os que estão aqui já estão salvos, os que estão aqui já estão condenados, por que tem que haver um julgamento final? Porque tem que ter uma ressurreição. Então o corpo, Rose, não foi criado para ficar sem a alma. Incorpórea. Né? Incorpórea, um fantasma para sempre. Não, tem que ressuscitar. Por quê? Porque o homem perdeu o corpo, a alma e a terra. Então, a terra ela vai ressuscitar, o corpo vai ressuscitar, a alma vai estar dentro do seu corpo outra vez, ok? Só que uns vão ressuscitar para viver eternamente com a Trindade em glória, e Cristo com o seu corpo glorificado, a gente vai ver como foi. E os ímpios vão ressuscitar com corpos não glorificados, com os corpos como eles morreram, com a marca do pecado, e irão ser julgados de uma maneira oficial e definitiva. Mas é isso que eu não entendo. Os ímpios não teriam que estar ali. Os ímpios não teriam que estar já lá no... Mas já estão, só que eles estão no seu sentido pleno, que é o final. Corpo. O corpo que Deus nos deu é uma coisa, por isso que o corpo é uma coisa extremamente sagrada. Ele não pode ficar decomposto na terra, ele não pode continuar pobre, porque Deus não criou para isso. Deus criou o corpo para ser algo perpétuo. Então é necessário que haja uma ressurreição, tanto do
cristão quanto do não cristão, para que o cristão receba e viva a paternidade para sempre no seu corpo glorificado, e o ímpio seja condenado no seu corpo também. É o que diz a Escritura. Então todos que estão do lado do abismo vão ressuscitar também. Sim. Só que vão ressuscitar para vergonha e horror eterno. Conscientes de tudo. Aliás, conscientes. E toda Para lá, o cara já está condenado à morte. Já está condenado. Olha. Sim. igual, Mas isso aqui é teologia profunda que nós estamos tratando, viu? Meu Deus. que todo aquele que não se dobrou diante de Jesus vai ter que se dobrar ali. Vai! Todos vão se dobrar. Filipenses 2:9. É. Pega esse menino. Sim, aqui dá mesmo. Vai ter que reconhecer daí. Só que O olhar humano é isso, imagina aos olhos de Deus. Deus vai falar assim, Rose, eu não tenho prazer na morte do perverso. Então, quer dizer, você acha que Deus não se entristece com isso aqui? Muito mais do Com que a gente. certeza. Porque as almas são dele. Porque ele fez tudo para salvar. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Mas elas estão perdidas. Ele não pode mais. A justiça de Deus é isso. Por isso que é importante. Ora, a gente foi para tanta coisa importante, exatamente por isso aqui. Nós temos que viver aquilo que a Trindade sonhou para nós. Vamos terminar para tomar um café? Isso aqui, ó. Alguém lê para nós? Eu gosto muito disso aí que está escrito. Alguém lê? Nós nascemos da Trindade, na Trindade e para a Trindade. Nós nascemos da família, na família e para a família. Nós nascemos da humanidade, na humanidade e para a humanidade. Porque a unidade humana que é a imagem e semelhança da unidade divina. Yes. Então veja, nós nascemos da Trindade, na Trindade e para a Trindade. Por isso que a gente não pode viver para sempre nesse mundo sem estar em paz com a Trindade. E eu só posso estar em paz com a Trindade através do sacrifício de Cristo. Nós nascemos da família. Qual família? Da Trindade. Na família Tirou uma foto agora? e para a família. Bota no grupo. Nós nascemos da humanidade, na humanidade e para a humanidade. O que é a humanidade? Talvez hoje eu vou falar sobre isso. A unidade humana, que é a imagem e semelhança da unidade divina. Amém, gente? Amém. Vamos tomar um café? Foi muito boa a pergunta do Andinho, da Rose, do Nilton, de todo mundo que participou. Enriqueceu demais a aula. Enriqueceu demais. Eu gravei, você citou meu nome. Vamos tomar um café, gente. Ele sabia. Esse aqui, Eu só sei casar, mas cheguei a almoçar. Ou no Paraguai. eu tenho um tripé lá, mas eu procurei no Paraguai, não achei. Quando tu quiser, tu me fala, eu vou contigo. Eu te ajudo a escolher as coisas. Isso aqui é um microfone ambiente que se chama. Mais uma vez, obrigado. Ah, eu não ganhei. Esse aqui é o microfone que a gente usa. Ele pega em linha frontal, mas também pega lateral. Aí, deixa eu fechar.